Pessoal, agora farei a explicação do livro A Prova Brasil, da página 78 até 80, e depois eu farei outro vídeo com as outras páginas para não ficar um vídeo muito longo. Eu espero que vocês tenham assistido o pequeno vídeo que a Pro colocou antes desse, que ele explica algumas coisas sobre a parte, da questão da forma decimal, que é o númerozinho com a vírgula, como que eu transformo uma fração em forma decimal. Então, nós temos aqui, Rita fez um simulado de matemática com 10 testes e errou o terceiro e o último. Quantos testes havia no simulado? Então, na própria situação problema já coloca. E quantos testes Rita errou? No situação problema, no enunciado, ele não fala quanto errou, mas ele mostra quais foram as opções que ela errou. E quantos testes ela acertou? No Responda, marque com X os testes que Rita errou. Então, T1 é o teste 1, teste 2 e vai até o teste 10. Vocês vão colocar em um X na questão que a Rita errou. Voltando lá na situação problema. Cada teste que Rita resolveu corresponde a... Então, cada um que ela fez equivale a que fração? Sabendo que o denominador é o total, do simulado, ou seja, 0,1 do simulado. Como se lê 1 sobre 10 e 0,1? Então, a Pro explicou lá no vídeo como que eu cheguei nesse 0,1, que eu dividi o 1, que é o numerador, pelo denominador 10. Vocês podem fazer a continha aqui do lado, tá? E vocês vão chegar nesse valor 0,1, mas aqui está pedindo como se lê essa fração, tá bom? Vocês vão colocar. Rita errou, vocês vão colocar a quantidade que ela errou. Essa quantidade corresponde a que fração que vocês colocam do simulado, ou seja, qual seria o número em forma decimal. Então, você vai pegar o númerozinho de cima e dividir por 10. Vai fazer a continha de dividir igual que a Pro fez. Quando o número é menor que o que está na chave, eu coloco um zerinho embaixo da chave e a vírgula e acrescento um zero. E os dois têm que ter pelo menos a mesma quantidade, que daí a gente consegue fazer a divisão. E escreva como se lê a fração correspondente à quantidade de testes que Rita errou. Então, essa fração que vocês chegaram aí no item B, vocês vão ler em voz alta e vão escrever como que se lê, tá bom? Na página seguinte, vocês têm uma informação aqui, de um rótulo de amaciante. Ele está em forma de litro e forma de mililitro também ali. Então, tem duas informações de unidade de medida. Quanto de amaciante é oferecido gratuitamente? Vocês vão ler na embalagem e colocar essa quantidade, tá em mililitro. Responda A. Quantos mililitros formam 1 litro? Então, 1 litro, quantos mililitros precisa ter para formar 1 litro? Caso vocês não consigam lembrar, pode perguntar para um adulto ou consultar no Google, não tem problema. B. A quantidade de amaciante oferecida gratuitamente pode ser representada pela fração. Então, aquela quantidade de mililitros que está sendo oferecida gratuitamente, vocês vão montar a fração. Lembrando que o denominador é a quantidade de 1 litro em mililitro. Quanto que é isso? Vocês vão colocar no denominador. E a quantidade gratuita ali, que é o brinde, no caso, vocês colocarão no numerador. E daí nós vamos transformar ele na forma decimal. Vocês vão pôr o numerador, que é aquele valor que está em mililitros gratuito, dividido pelo valor que vocês vão descobrir aí, que equivale a 1 litro em mililitro. Lembrando que vai colocar o zerinho, a vírgula, acrescentar o zero e vão colocar o resultado aí no item B. No C, no total, a embalagem contém, vocês vão ver quanto que tem, transformando tudo em mililitro. Ok? E essa quantidade corresponde a que fração? Essa fração que eu vou dar uma dica, porque senão vai ficar um pouco complexa mesmo. Vocês vão colocar o valor embaixo, é aquele valor total de mililitros que formam 1 litro, vai ser o denominador. E em cima vai ser o total da soma dos dois valores, que é o valor que você está pagando, que é 1 litro, mais o valor em mililitro. Então, vai ser um número maior. Daí, vocês vão transformar em valor decimal. Vocês pegarem esse valor do numerador, dividir pelo valor de 1 litro em mililitro, e vai dar um númerozinho inteiro com a vírgula, que é o número decimal. No item D, decompõe o número 1,375. Aqui, nós temos o quadro de valor, que a Pro explicou lá no primeiro vídeo, Então, como só tem um número inteiro, então só está a casinha da unidade aqui. E depois a parte decimal, que nós temos o décimo, centésimo e milésimo.
O primeiro número que nós vamos decompor é o 1, só que ele é inteiro. Então, 1 inteiro é igual a gente coloca lá, ó, o número 1 e preenche lá no quadro 1. Depois vem a vírgula, que é o 3. É 3 décimos, que é igual a 0,3. Vocês vão preenchendo a casinha e aqui do lado. E depois o próximo é o 7. Ele está na casinha do centésimo. Então, é o 0, quantos zeros para poder pôr o 7 que esteja na casinha do centésimo. E por último é o 5 milésimos. Vocês vão colocar o 0, quantos zerinhos e depois o 5 que tem que estar na casinha do milésimo. Se vocês preencherem o quadro de valores aqui, fica mais fácil para vocês descobrirem a quantidade de zero. E como se lê esse número 1,375? Então, até vou dar uma dica que você pode ler assim. Primeiro você vai ler o número inteiro. Qual é o número inteiro? Aí você escreve o número inteiro. E depois você pode colocar qual é o valor que está no décimo, no centésimo e no milésimo. Ou então você pode colocar o número inteiro e escrever como se lê esse 375 aí, né? E não como 375, vocês vão ler o numeral, né? E escrever e no final colocar milésimo. Das duas formas estão corretas, tá bom? E na outra página, nós temos o conteúdo do cofrinho de Alexandre. Temos várias moedinhas e nós vamos responder as questões. Quantas moedas de cada valor ele tem? Então, vocês vão colocar, por exemplo, R$1, quantas moedas tem? De 50 centavos, quantas moedas tem? De todos os valores. E quais são os valores das cédulas do real? O que é cédula, Pro? Cédulas são notas em papel. Então, vocês vão colocar quais são os valores que vocês conhecem. Então, nós temos R$2, R$5, até onde vocês conhecem, vocês colocam aí. Lembrando que surgiu uma nota nova agora, né? Responda, complete com a quantidade em reais que ele tem em cada tipo de moeda. Então, nós temos aqui, ó, 0,05. E olha o outro, lá no quarto item, 0,050. Então, o primeiro item é 5 centavos e esse quarto item é 50 centavos. Vocês vão ver em real quanto em real ele tem de 5 centavos, de 10, de todos esses valores. O mais fácil de fazer é o de R$1, né? Porque a quantidade que ele tiver já deu o real. Depois que vocês descobrirem quanto que ele tem em cada moeda, nós vamos responder o B, que é quantos reais ele tem no total. Você vai somar esses 5 valores, lembrando que vírgula embaixo de vírgula, senão vai sair tudo errado. Tem que montar a continha bem certinha aí do lado. E colocarão o resultado. E quais cédulas ele pode obter trocando suas moedas. Então, o total que ele tem, nós vamos trocar. Então, no caso, ele vai trocar por notas. Será que ele tem mais de R$50? Menos R$50? Então, daria para trocar por 20? Ou não dá porque ele tem menos de R$20? Então, daria para trocar por uma nota de 10, uma de 5, ou daria para trocar por duas notinhas, pode ser por 2 de 5, pode ser 3 de 5, ou moedas, ou notas de 2, vamos ver. E vai sobrar moedinha? Será que vai sobrar? Então, pessoal, agora eu vou parar com esse vídeo, né? Termino aqui. Vocês vão fazer essas atividades com muita calma, porque é um conteúdo novo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no privado, que a Pro está à disposição, tá bom? E depois vocês vão assistir a continuação para fazer as outras atividades, tá bom? Até a próxima!